pessoal, bem-vindos ao canal Anytime TV. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. 1937. O Hindenburg, a maior aeronave do mundo, chega aos Estados Unidos com 97 pessoas a bordo. É o final de um voo transatlântico bem-sucedido. Momentos antes do pouso, um violento incêndio irrompe com violência. Em apenas 34 segundos, o enorme dirigível é destruído. 36 pessoas morrem. Muitos sofrem fortes queimaduras. Mas o que causou o fogo devastador? Hoje, um detetive de acidentes aéreos do século XXI reexamina um dos mais famosos desastres aéreos da história. Usando uma simulação avançada de computador, revelaremos o que realmente destruiu o Hindenburg. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são uma cadeia de eventos inevitáveis. Descubra seus indícios na contagem regressiva dos segundos fatais antes do desastre. Segundos fatais. O dirigível Hindenburg. Europa. Alemanha. Frankfurt. 3 de maio de 1937. O LZ-129 Hindenburg, a maior aeronave já construída, emerge de seu hangar. Seu destino, Lakehurst, New Jersey. Esta não é uma travessia comum. É o lançamento do primeiro serviço de voo programado sobre o Atlântico. Desde sua saída do hangar, em março de 1936, o dirigível fez uma série de 62 voos experimentais e publicitários, todos bem-sucedidos. Construído pela companhia Zeppelin, o Hindenburg tem 245 metros, o comprimento de um transatlântico e a altura de um prédio de 13 andares. Os 36 passageiros que embarcam esta noite estarão durante o voo no convés de passageiros na direção do nariz do dirigível. A maioria dos passageiros constitui-se de renomados empresários, mas da lista de passageiros também faz parte uma das primeiras famílias a voar no Hindenburg. Hermann e Matilda Donner e seus 3 filhos, Irene, Walter e Werner. A abastada família vive a 11 mil quilômetros de distância, no México, e está voltando das férias em sua terra natal, a Alemanha. Para Werner, de 8 anos, voar em um dirigível é uma experiência única. Zeppelin era a palavra do dia e era uma forma elegante de se viajar. Os dirigíveis eram considerados os transatlânticos do futuro, mas naquela época eram reservados somente para os muito abastados. Uma passagem de ida custava $400, mais de $5 mil na época de hoje. Ela dava direito a uma viagem de altíssimo luxo. Um restaurante servindo culinária cordon bleu e os melhores vinhos. Salas de estar elegantemente projetadas e, naturalmente, uma vista espetacular do convés superior. A irmã de Werner, Irene, tinha 14 anos. Para ela, a viagem seria uma chance de abandonar a infância e juntar-se ao sofisticado círculo dos adultos pela primeira vez. Foi especial para ela. Durante a viagem, ela amadureceu, mudou o penteado. Parecia ter se tornado uma jovem mulher. Em terra firme, uma multidão se reúne para assistir ao lançamento. Para muitos, ver de perto esse imenso dirigível é uma experiência emocionante. Ao embarcar, os passageiros têm confiscados isqueiros e fósforos e são expressamente proibidos de locomover-se fora das áreas destinadas aos passageiros. O revestimento exterior do dirigível é feito de algodão resistente e linho à prova d'água e reforçado com uma substância química chamada Dope. Em seu interior, há 16 bolsas de gás de mais de 30 metros de altura, contendo perto de 200 mil metros cúbicos de hidrogênio, um gás altamente inflamável, mais leve que o ar e que faz subir o dirigível. À frente do convés de passageiros, suspenso sob o dirigível, encontra-se seu centro nervoso, a cabine de comando. O comandante é Max Pruss. Ele é um dos mais experientes capitães da companhia, com mais de 20 anos de prática de voo. Ele já comandou 22 voos do Hindenburg. 8h15 da noite. Dentro do horário, o capitão Pruss ordena à tripulação de terra que soltem as cordas de amarração. A tripulação de voo desfaz-se de 590 quilos de lastro e o dirigível começa a subir.
Quando atinge a altura de 60 metros, a tripulação liga os 4 motores propulsores a diesel e de 1.100 cavalos de força. No convés de passageiros, os Donner acenam para os amigos e familiares em terra. Para Matilda Donner, deixar sua terra natal mais uma vez é um momento de forte emoção. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos quando o dirigível subiu. Foram poucas as vezes que a vi com os olhos marejados. Em poucos minutos, o Hindenburg atinge a velocidade máxima de 125 km por hora. A viagem de 6.500 km deverá levar 2 dias e meio, a metade do tempo de uma viagem marítima. A rota aérea passa sobre a Holanda, o Canal da Mancha e atravessa o Atlântico até a costa leste americana. A companhia Zeppelin enviou o seu chefe de operações Ernest Lehmann para supervisionar esse importante voo. Lehmann é um entusiasta do partido nazista em vigor na Alemanha. Ele está a bordo para assegurar que o Hindenburg cumpra seu horário. Qualquer atraso seria altamente constrangedor. Mas como Lehmann bem sabe, o Hindenburg tem um calcanhar de Aquiles: mau tempo. Fortes ventos de proa podem afastar o dirigível de seu curso. Eles também tornam mais difíceis as complexas manobras de pouso. Uma tempestade forte poderia colocar o dirigível em perigo. Em 1930, o orgulho do Império Britânico, o dirigível R-101, estava em rota para a Índia quando foi apanhado por uma tempestade sobre a França e mergulhou no solo. O acidente matou 48 das 54 pessoas a bordo. A tragédia acabou com o programa inglês de dirigíveis. Entre 1925 e 1935, a Marinha Americana perdeu 3 de seus dirigíveis devido ao mau tempo. Em 1937, apenas um, o Los Angeles, ainda estava em serviço. O comissário assistente Werner Franz não está preocupado. A companhia Zeppelin detém um recorde de 100% de segurança em 27 anos de voos de dirigíveis. E Werner, de 14 anos, sabe que em tempos difíceis como este tem sorte de estar empregado. Eu tenho orgulho em fazer parte da tripulação. Participar das viagens, conhecer os países. Meu pai estava desempregado na época e tínhamos pouco dinheiro. Fazer parte daquilo era incrível. Mas havia uma nova ameaça para os passageiros e tripulação do Hindenburg. Sob as ordens do ditador alemão Adolf Hitler, os nazistas se rearmam para a guerra e reprimem com violência qualquer oposição no país. A construção do Hindenburg foi em parte financiada por Hitler e se tornou uma ferramenta poderosa da propaganda nazista. Mas a condição de ícone do dirigível também o torna um alvo para os oponentes do regime. Em 1933, o Reichstag, o parlamento alemão controlado pelo nazismo, foi destruído em um incêndio. As autoridades culpam sabotadores. Então, poucos dias antes, as autoridades alemãs avisaram Ernest Lehmann que havia recebido uma ameaça específica a esse voo importante. Poderiam os sabotadores misturar-se a inocentes passageiros ou mesmo tripulantes com a nefasta missão de destruir o Hindenburg? Quarta-feira, 5 de maio, terceiro dia. Ernest Lehmann, o chefe de operações da Zeppelin, e o capitão Prus estão apreensivos. O Hindenburg deveria fazer 125 km por hora, mas os fortes ventos de proa significam uma mudança no horário. Continuando assim, haverá um atraso de 12 horas. Joseph Spack, um alemão residente em Long Island, Nova York, está a um dia de reunir-se com sua família. Ele viajou pela Alemanha apresentando seu número de acrobacias e comédia. Sua próxima apresentação seria no Radio City Music Hall, em Nova York. Ele está levando um cachorro para fazer uma surpresa aos filhos, que viaja no compartimento de carga no convés inferior. Spack tem de alimentar o cão regularmente, mas ele se encontra em uma área restrita e Spack precisa ser acompanhado de um membro da tripulação. Ernest Lehmann, o capitão Prus e um observador da companhia Zeppelin são os únicos que têm conhecimento da ameaça de sabotagem ao Hindenburg. Não é a primeira vez que o dirigível é ameaçado, por isso eles a consideram um alarme falso.
E para maior tranquilidade, há membros da inteligência apaisana a bordo, atentos a quaisquer atitudes suspeitas. Mas o Capitão Prus tem outro problema. Eles ainda lutam contra os fortes ventos de proa e ainda estão viajando com 12 horas de atraso. Chegar com atraso já é ruim, mas o voo de volta a Frankfurt na noite seguinte é importante e foi todo reservado. O dirigível estará lotado com passageiros da alta sociedade convidados para a coroação do rei George VI em Londres. É o evento do ano. Se o Hindenburg não levar os convidados a tempo para a Europa, Lehmann enfrentará um desastre diplomático. Os passageiros terminam seus drinks após o jantar e se recolhem às suas cabines. É sua última noite no Hindenburg. Em poucas horas, estarão em Nova Jersey. Werner dorme algumas horas. No dia seguinte, ele estaria ocupado, preparando o dirigível para sua viagem de volta. Quinta-feira, 6 de maio, 6 da manhã. O Hindenburg deveria estar pousando na base naval de Lakehurst, mas ainda está a 1.130 quilômetros de distância. A hora estimada da chegada é 6 da tarde, um atraso de 12 horas. Lehmann e Prus deveriam ter 16 horas para pousar o dirigível, desembarcar passageiros, carga e completar o combustível e as provisões antes de iniciar a viagem de volta para a Europa às 10 da noite. Eles teriam apenas 4 horas. Ia ser difícil. 2 da tarde. A senhora Donner faz as malas da família. No convés de passageiros, Joseph Spack está ansioso para ver sua esposa e filhos. Ele sabe que ficarão empolgados quando virem o cão que comprou para eles. O Hindenburg se aproxima de Nova York e está a apenas 80 quilômetros a nordeste de seu destino final. O Capitão Prus presenteia os passageiros com uma visão geral da silhueta de Manhattan. Da área de vigia da tripulação do alto do dirigível, o taifeiro Werner Franz, de 14 anos, maravilha-se com o primeiro vislumbre do novo mundo. Aproximamo-nos de Nova York. O mar de edifícios, a Estátua da Liberdade, os arranha-céus, algo que eu jamais vira. 3 da tarde. O Hindenburg aparece saído das nuvens sobre o campo de pouso em Lakehurst. O comandante de base, Charles Rosendahl, observa o gigantesco dirigível sobrevoar o hangar. Ele é um veterano comandante de aeronaves com 13 anos de experiência de voo e está apreensivo. Uma tempestade está se formando e os ventos estão aumentando. Pousar um dirigível é uma operação delicada que requer manobras precisas. No mau tempo, isso pode terminar em desastre. Rosendahl passa um rádio para o Capitão Prus, recomendando retardar o pouso até o tempo melhorar. Passa este rádio para o Hindenburg. Prus não tem escolha. Ele se afasta indo em direção ao sudeste para esperar que o tempo melhore. Se está gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar o like. Obrigado, galerinha. Continuem agora com o vídeo. Prus e Lehmann sabem que a chance de partir às 10 da noite seria quase nenhuma. Mas primeiro, ele precisa pousar o dirigível. 5:12 da tarde. Em Lakehurst, a ventania diminui. O comandante Rosendahl passa um rádio para o Hindenburg, dizendo condições próprias para pouso. A tripulação de terra está pronta. O Capitão Prus conduz o dirigível para Lakehurst, mas começa a chover forte, o que retarda seu progresso. Os passageiros se dirigem para a área do convés superior para os momentos finais do voo. 6:11 da tarde. O Capitão Prus coloca o dirigível a favor do vento, o modo mais seguro para o pouso. 6:13 da tarde. Subitamente, o vento se desloca para sudoeste. Prus precisa pensar rápido. Ele pode frustrar a manobra e rodear o campo de pouso para alinhar-se com o vento, mas isso consumirá um tempo precioso. O Capitão Prus decide fazer um pouso direto, mas para isso é preciso colocar o dirigível a favor do vento. Ele ordena um giro brusco para a esquerda. 6:17 da tarde. O Capitão Prus nota que o dirigível está pesado na retaguarda. Ele precisa equilibrar o dirigível antes de pousar, ou a cauda poderá sofrer danos. Ele ordena o alinhamento de mais de 1 tonelada de lastro dos tanques de água do dirigível. 6:19 da tarde.
Cruz ordena um giro brusco para a direita, para alinhamento com o mastro. O dirigível ainda está mais pesado na traseira. Cruz ordena que 6 tripulantes do refeitório, na parte de trás, passem para o nariz do dirigível para adicionar mais peso na sua dianteira. 6h20 da tarde. O dirigível chega finalmente à área de pouso. Eles diminuem a marcha e flutuam sobre a pista. Uma multidão está reunida para ver o primeiro pouso do ano do Hindenburg. Equipes de filmagem registram a chegada, esperando obter imagens emocionantes dos procedimentos de pouso do dirigível. Agora só falta a tripulação baixar um cabo do nariz até o mastro de amarração. A tripulação de terra, então, prenderá o Hindenburg ao mastro. Mas antes de baixar o cabo de amarração, Cruz deve soltar 2 cordas com âncoras. Elas serão seguras pela tripulação de terra para evitar que o dirigível seja arrastado. 6h21 da tarde. A primeira corda com âncora é lançada ao solo, logo seguida pela segunda. 6h25 da tarde. De repente, a multidão no solo vê chamas aparecerem ao redor do estabilizador. Então, o nariz do dirigível se empina. Mesas e cadeiras deslizam para trás. Os passageiros caem. Werner Donner sente o ar tornar-se quente como uma fornalha. De repente, havia fogo no ar. Em um instante, tudo estava em chamas. O maior dirigível do mundo é agora um inferno flamejante. 97 pessoas estão presas no interior do Hindenburg, incluindo os 3 filhos de Donner, a 60 metros acima do solo. 36 passageiros estão prestes a desembarcar do Hindenburg quando ocorre o desastre. Na cabine de comando, a tripulação sente um forte solavanco. Um oficial grita: o dirigível está em chamas. O nariz empina a mais de 100 metros do solo. O fogo se espalha pela aeronave. Em segundos, o Hindenburg está envolto em chamas. Werner Franz está preso no passadiço no convés inferior. Ele precisa achar uma saída antes que as chamas o alcancem. O barulho indicava uma grande catástrofe. Viu-se logo que o dirigível estava perdido. Estava em chamas e não podia ser salvo. Werner se lança pelo passadiço buscando uma saída, mas tropeça e cai. Ele agarra um corrimão de corda, segurando-se. Agarrado às cordas, vi minha vida diante dos meus olhos como um filme. Werner se senta no passadiço e abre um buraco na lona. Ele pula do dirigível em chamas para o solo 5 metros abaixo. Apavorado, ele corre para um colega de tripulação. Perdi o controle e comecei a gritar. Ele me acalmou dizendo: calma, você está bem, controle-se, veja se pode ajudar alguém. Mas Werner está amedrontado demais para voltar aos destroços em chamas. Pessoas queimadas passavam correndo por mim. Nada me faria voltar lá. O fogo domina o dirigível. Os Donner ainda estão no salão de passageiros. Se não saírem agora, morrerão queimados. Estão a 9 metros de altura. Matilda Donner grita para a filha de 14 anos Irene pular pela janela, mas a garota está apavorada. A senhora Donner pega o filho de 8 anos, Werner. Ela tenta jogá-lo pela janela, mas ele cai no chão. Ela reúne as forças para erguê-lo de novo e desta vez ela consegue. Werner cai no solo com o irmão. Ela se volta para a filha, implorando-lhe que pule. Mas Irene está paralisada de medo. Em vez de pular, ela se volta em direção às chamas, procurando o pai. Em desespero, a senhora Donner pula atrás de seus filhos. O acrobata Joseph Spack também se lança do salão de passageiros. Ele rola pela grama e se levanta mancando.
Mas ele não consegue salvar seu cão, que morre no incêndio. 34 segundos após o aparecimento da primeira labareda, o Hindenburg é consumido pelo inferno e os destroços caem ruidosamente no solo. A destruição é total. Ambulâncias levam sobreviventes para o hospital. Werner Donner e sua mãe estão gravemente feridos. Seu irmão, Walter, tem queimaduras leves. Mas seu pai morre no interior do dirigível. Um tripulante retira a irmã de Werner, Irene, dos destroços em chamas. Ela está quase morta. As condições de minha irmã eram péssimas e eles a levaram provavelmente para a UTI. Minha mãe reclamou por ter sido separada da filha. My mother very much complained about being separated from her daughter. Pela manhã, os médicos trazem a notícia para Matilda Donner. Sua filha Irene morreu durante a noite devido às queimaduras. Tinha apenas 14 anos. Minha mãe ficou muito abalada com a direção do hospital. Não a deixaram ver minha irmã, mas eu acho que foi melhor porque ela devia estar desfigurada. O capitão Proust sobrevive, mas com queimaduras graves. Os ferimentos de Ernest Lehmann foram fatais. Das 97 pessoas a bordo, 29 morreram. Um tripulante de solo morre. Outras 6 pessoas morrem no hospital. Mas o que causou esta tragédia? Os alemães detêm registros de 100% de segurança na operação de aeronaves de passageiros. E o Hindenburg era uma obra-prima da aviação, o orgulho do Terceiro Reich. Os Estados Unidos e a Alemanha abrem um inquérito em conjunto. Eles entrevistam os sobreviventes, tripulantes e passageiros. Ouvem o relato de mais de 90 testemunhas. Mas em 1937 há muito pouca tecnologia para conduzir uma investigação conclusiva do acidente. E durante os 68 anos desde o desastre, surgiram muitas teorias, algumas extremamente polêmicas. Ainda hoje se debate a causa da queda do famoso dirigível. Hoje, Segundos Fatais reexamina as investigações sobre a perda do Hindenburg. Usando experimentos legais e científicos, nós finalmente solucionamos o mistério. O que deu início ao fogo a bordo do Hindenburg? Poderia ter sido um ato de sabotagem? E o que alimentou as chamas, fazendo-as consumir o dirigível em 34 segundos? Uma simulação avançada de computador nos levará aonde nenhuma câmera pode ir, ao coração da zona do desastre. Greg Feit é um dos mais experientes detetives de sinistros. Ele tem 20 anos de serviço na Junta Nacional de Segurança do Transporte. Durante 8 desses anos, ele foi o investigador-chefe da equipe designada para os acidentes mais graves nos Estados Unidos, conhecida como Go Team. Ele trabalhou em alguns dos mais complexos e desconcertantes acidentes aéreos, e até agora ele solucionou todos eles. Mas há um desastre que ele sempre quis explorar. O Hindenburg me intrigou por ser uma aeronave magnífica que sofreu um desastre cataclísmico cuja causa era desconhecida de todos. Mas Feit traz com ele a perícia de um investigador moderno de acidentes aéreos e conhecimentos legais. Ele deve manter a mente aberta enquanto investiga todos os possíveis motivos do acidente. Quando uma aeronave moderna explode, surge a ideia imediata de terrorismo. Quando há um incêndio durante o voo, pensa-se no pior e deve-se tentar determinar o que o causou. Chega-se ao extremo, que é a sabotagem. Feit fica sabendo que o Hindenburg recebeu muitas ameaças de sabotagem naquele ano de operação. Mas quem desejaria destruí-lo? Rick Ziratosa é vice-presidente da Sociedade Histórica de Lakehurst e um especialista na era do Hindenburg. A impopularidade do regime nazista aumentava no mundo inteiro e com isso haveria novas preocupações com a segurança. Temia-se que houvesse um ato de sabotagem contra o dirigível. Greg Feit examina o relatório original buscando evidências de notificações de sabotagem. Ele descobre que Ernest Lehmann recebeu informações das autoridades alemãs sobre uma ameaça específica. Mas quem teria um motivo?
Hitler e o Partido Nazista tinham muitos inimigos na Alemanha. Eles aplicavam uma política brutal de repressão contra judeus, socialistas, comunistas e escritores sem papas na língua. Qualquer um deles ficaria feliz ao ver o Hindenburg destruído. Veit analisa o relatório oficial e descobre o passageiro que poderia ter tido a oportunidade de destruir o Hindenburg: Joseph Spaak. Depois do acidente, ele ficou sob intensa vigilância. Ele vivia nos Estados Unidos com a esposa e a família, mas era alemão. Nos últimos meses, ele tinha viajado por toda a Europa. É esse tipo de histórico que deixou a inteligência alemã alarmada. De acordo com o relatório do FBI, Joseph Spaak agiu de forma suspeita. Na verdade, Spaak teve acesso a áreas de segurança máxima não permitidas aos passageiros, aparentemente para visitar seu cão. O fato de Spaak ser um acrobata de grande agilidade significa que ele poderia facilmente locomover-se pelas estreitas passagens do Hindenburg. Teria Spaak usado seu cão como disfarce para plantar uma bomba? Seria esse palhaço de variedades um terrorista impiedoso, responsável pela destruição do Hindenburg e pela morte de 36 pessoas? O investigador de acidentes aéreos Greg Veit está tentando solucionar um dos grandes mistérios da aviação. Por que o dirigível Hindenburg irrompeu em chamas na base naval de Lakehurst em 1937? Muitos tripulantes e oficiais do Hindenburg estavam convencidos de que a causa fora sabotagem. E Veit quer ver se a teoria se sustenta. Ele descobre uma afirmação curiosa no relatório sobre um dos passageiros. O acrobata Joseph Spaak visitou as áreas proibidas, onde se localizavam os tanques de combustível, em várias ocasiões, sozinho. Ele dizia à tripulação que ia ver o seu cachorro. Poderia realmente estar procurando o local para plantar uma bomba? Veit sabe que o FBI investigou Spaak e que não conseguiu encontrar motivo algum. Mas ele mesmo quer esquadrinhar as ações de Spaak a bordo do dirigível. Ele estuda as imagens do filme, lê os relatórios das testemunhas. Eles atestam que o fogo começou no topo do dirigível próximo ao estabilizador vertical. Para Spaak chegar a essa área, teria de subir 30 metros. Mesmo com sua agilidade acrobática, isso levaria vários minutos. E, de alguma forma, ele teria de evitar ser questionado pelos muitos tripulantes que patrulhavam essa área. Se fosse descoberto, ele não poderia alegar que estava alimentando o seu cão, que viajava no setor de carga na base do dirigível. Por que teria ele se arriscado tanto quando teve a grande oportunidade de plantar a bomba aqui, cujo efeito teria sido igualmente letal? Veit decide que é muito improvável e descarta Spaak como sabotador potencial. Então, se não foi um ato terrorista, o que mais poderia ter incendiado o dirigível? Os relatórios afirmam que uma fagulha inflamou o hidrogênio que vazava, consumindo o dirigível em 34 segundos. Certamente, o hidrogênio parece o culpado óbvio. Hidrogênio é altamente inflamável quando em contato com o ar, e o Hindenburg tinha 16 bolsas de gás, com um total de 200 mil metros cúbicos de hidrogênio. Mas em quase 70 anos desde o acidente, muitos peritos lançaram dúvidas sobre se o hidrogênio fora o catalisador fatal do incêndio. Os alemães estavam cientes dos perigos desse gás, por isso tomaram todas as precauções possíveis. Isqueiros e fósforos de todos os passageiros eram confiscados no início da viagem para evitar incêndio. Veit volta a sua atenção para algumas teorias recentes. Alguns peritos afirmam que um vazamento de diesel inflamou-se primeiro e depois, com o hidrogênio, o fogo se espalhou. Veit estuda as cópias heliográficas. Há 88 mil litros de diesel estocados em tanques na base do dirigível. As tubulações de combustível vão dos tanques até os 4 motores fixados na parte externa. Poderia ter havido um vazamento em uma das tubulações? Examinando o histórico de voos do dirigível, ele descobre um relato feito por um observador americano. Harold Dick, engenheiro da companhia americana de dirigíveis Goodyear, fora convidado para participar dos voos experimentais em 1936. Em um dos voos, ele sentiu um forte odor de diesel na quilha ou base do dirigível. Greg Veit descobre que em um voo posterior, Dick nota que as principais tubulações de combustível não parecem estar bem firmes. A teoria do vazamento de combustível agora atrai Veit.
mas ele precisa saber se havia um vazamento de combustível, o que o inflamou. A causa mais provável seria um curto-circuito nos cabos de eletricidade, criando uma faísca. Mas Veidt não está convencido de que uma faísca inflamaria o diesel. Ele sabe que o diesel tem um alto ponto de inflamabilidade. Deve atingir perto de 60 graus Celsius para pegar fogo. Se havia um vazamento de diesel, ele teria que ser aquecido até esse ponto para que uma fagulha o inflamasse. Veidt estuda as plantas do dirigível para ver se há algum ponto onde o diesel entra em contato com uma fonte de calor. Ele encontra apenas um: a sala dos motores. Este é o ponto mais quente por onde o combustível passa antes de alimentar os motores de 1.100 cavalos de força. Mas há um problema. Os motores são todos fixados na parte externa, suspensos abaixo do dirigível. Se o incêndio tivesse começado aqui, somente as testemunhas do solo o teriam visto com clareza. Em vez disso, todos informaram que o fogo começou no topo do dirigível. O incêndio começar na base do dirigível, propagar-se por todo o seu diâmetro e sair pelo topo em tão pouco tempo, sem que ninguém notasse, é muito improvável. Greg Veidt descarta o vazamento de diesel como causa do incêndio que destruiu Hindenburg. Agora ele se volta para outra teoria importante para o incêndio. Não para algo no interior da aeronave, mas no seu revestimento externo. A cobertura externa é de algodão e linho revestido com uma substância química conhecida como dope, tornando o dirigível à prova d'água e protegendo os balões de gás do calor dos raios do sol. O dope usado no Hindenburg era um novo tipo de revestimento chamado acetato butirato de celulose. Esse dope é mais inflamável que os revestimentos anteriores. A teoria do revestimento afirma que, de algum modo, a camada externa do dirigível pegou fogo. O Hindenburg queimou rapidamente. O filme revela que o fogo alastrou-se por toda a aeronave em apenas 34 segundos. O revestimento exterior seria mesmo tão inflamável? O tecido usado para revestir o Hindenburg era algodão, por si só inflamável, e foi impregnado com dope. Mesmo com alguma inflamabilidade, a questão é se pode queimar tão rapidamente. Veidt decide conduzir um experimento para testar a teoria. Se está gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar o like. Obrigado, galerinha. Continuem agora com o vídeo. Do dope. Ele prepara uma amostra do revestimento exterior. É feita exatamente com o mesmo tipo de algodão. O tecido é impregnado com uma mistura de óxido de ferro e alumínio em pó, como o revestimento do Hindenburg. Se o material é o catalisador, este experimento o provará. Por segurança, o teste é feito ao ar livre. Se houver vento, provavelmente as chamas serão empurradas em uma direção mais depressa que em outra. Para compensar isso, ele usa 2 cronômetros para registrar a queima. Assim que as chamas atingem o círculo interno, ele inicia a contagem. Quando as chamas atingem o lado externo, ele para os cronômetros. 1 minuto a favor do vento. E 1 minuto e 8 segundos para as chamas contra o vento. Em ambos os casos, devagar demais. O Hindenburg, com seus 245 metros, queima em 34 segundos. Pelo resultado do experimento de Veidt, o Hindenburg teria levado 40 horas para ser destruído. Greg Veidt concluiu que o revestimento externo não pode ter sido o catalisador fatal. Então, o que incendiou o Hindenburg? O relatório original estava certo, afinal? Foi o hidrogênio? Pelo ponto de vista da investigação, deve-se imaginar o que se incendeia tão rápido, destruindo um tubo de 245 metros em questão de segundos. Veidt incumbe o professor Nick Syred, engenheiro mecânico com 30 anos de experiência, especializado em avaliação de combustão, de calcular se foi o hidrogênio que fez o Hindenburg pegar fogo. O dirigível tinha 245 metros de comprimento. O professor Syred sabe, por estudos científicos, que o hidrogênio pode queimar a razão de 9 metros por segundo. Fiz os cálculos da velocidade das chamas de hidrogênio e foi confirmado que elas poderiam engolfá-lo em 30 segundos. Não havia mais nada no dirigível que pudesse queimar tão rapidamente e causar sua destruição nesse período de tempo. And cause the Hindenburg to be destroyed in the same period of time.
Greg Feith conclui que o hidrogênio foi o catalisador fatal do incêndio que irrompeu no Hindenburg, consumindo-o em 34 segundos. Mas o hidrogênio teria de ter vazado e entrado em contato com o ar antes de se tornar inflamável. Verificando os relatos das testemunhas, ele descobre algo que poderia sugerir um vazamento desse gás. Testemunhas no solo notam um movimento no topo do dirigível, próximo ao estabilizador vertical, pouco antes de começar o incêndio. Poderiam ter visto o hidrogênio escapando de encontro ao revestimento externo? O relatório original conclui que o caso pode ter sido esse. Mas Feith quer descobrir como o hidrogênio pode ter vazado. Ele estuda a composição das bolsas de gás. Elas são feitas de um filme plástico especial colocado entre duas camadas de algodão grosso. Seria preciso uma força considerável para romper essas bolsas. Havia alguma coisa no dirigível capaz de causar esse dano? Em seguida, Feith se concentra nos fios de escoramento do Hindenburg. Milhares de fios vitais para a força total do dirigível. Há mais de 200 quilômetros de fios escorando a estrutura. Cada um deles tem 3 milímetros de espessura e é feito de aço, similar a cordas de piano e com uma tensão de rompimento de 450 quilos. Seria possível um desses fios se romper? Ele verifica os registros de manutenção e descobre que, no passado, fios de escoramento se romperam em dirigíveis. Feith analisa a viagem final do Hindenburg para saber se alguma coisa poderia ter posto o dirigível sob pressão estrutural. Primeiro, ele verifica as condições climáticas. O dirigível lutou contra fortes ventos durante toda a travessia do Atlântico. Mas, de acordo com os registros de voo, ele já havia voado em condições piores. Mas, ao estudar os últimos momentos do voo, Feith descobre uma pista importante. Pouco antes do incêndio, o Hindenburg faz sua abordagem final. Então, subitamente, o vento muda de direção e o capitão Prus ordena que a tripulação faça um giro brusco para a esquerda. Por fim, Prus ordena outro giro brusco, dessa vez para a direita, para alinhar-se com o mastro de amarração. Mas teriam essas curvas feito romper um fio de escoramento? Feith verifica as plantas e descobre que o Hindenburg não foi projetado para fazer giros bruscos. A rotação do dirigível gera pressão lateral no mastro de amarração. O Hindenburg tem 245 metros de comprimento. Se girar bruscamente, a pressão sobre a estrutura poderá ser demasiada. Um fio de escoramento poderia romper-se sob esse tipo de pressão. Em um giro brusco, a maior tensão do dirigível é aplicada à frente do estabilizador. E Feith sabe que, de acordo com relatos de testemunhas, foi onde o incêndio provavelmente teve início. Se um fio se rompesse, o efeito de chicotada seria tão violento que poderia cortar o revestimento protetor da bolsa de gás. E Feith também percebe que o dirigível pode ter se inclinado para trás, como resultado de vazamento de hidrogênio de uma bolsa. Alguns fios de tensão tinham se rompido no passado, e os giros bruscos feitos pelo capitão podem ter provocado o rompimento de um fio de escoramento, abrindo um buraco naquela bolsa de gás, permitindo o vazamento do hidrogênio. Greg Feith conclui que um fio de escoramento rompido causou o vazamento de hidrogênio fatal. Mas isso não explica o que pode ter inflamado o hidrogênio vazado. Ele estuda as condições climáticas na hora do acidente. O relatório cita chuva fina sobre o campo de pouso. Tinha havido uma tempestade pouco antes. Ainda se viam raios ao sul de Lakehurst. Embora ninguém tenha visto um raio atingir o dirigível, essas condições criam uma atmosfera de grande descarga elétrica. De alguma forma, isso teria causado a fagulha crítica? Na época, era bem sabido que quando um dirigível atravessa o ar, ele reúne milhares de volts de eletricidade estática, como um balão de borracha em atrito com um suéter. O efeito é aumentado sob condições de tempestade. Enquanto voa, o dirigível não está em perigo, uma vez que a máquina inteira, o esqueleto de alumínio e o revestimento externo estão no mesmo nível de descarga. Mas tudo muda quando uma parte do dirigível toca o chão. E Feith pôde ver no filme como aconteceu exatamente. Nos estágios finais do pouso, a tripulação lança as cordas de amarração. A chuva molha as cordas e, uma vez molhadas, a descarga da estrutura de metal do dirigível passa rapidamente através das cordas para o solo. Instantaneamente, a voltagem da estrutura cai para zero.
Mas o revestimento externo do dirigível é feito de um misto de linho e algodão que não conduz a eletricidade facilmente e permanece em alta voltagem, condições perfeitas para gerar uma fagulha entre o revestimento e a estrutura. Greg Feith sabe como foi gerada a faísca que inflamou o hidrogênio. Ele agora pode revelar o que aconteceu a bordo do Hindenburg nos segundos fatais para o desastre. 14 minutos antes do incêndio. O Hindenburg começa sua abordagem final. A eletricidade estática se acumula no dirigível, espalhando-se de modo uniforme pela estrutura. Faltam 11 minutos. Inesperadamente, o vento muda de direção. Em vez de contornar o campo de pouso em um grande círculo, o capitão Prus, ansioso para pousar logo, gira o dirigível bruscamente para a esquerda. Submetido à tensão pela manobra súbita, em algum ponto próximo à bolsa de gás 4, um fio de escoramento se rompe. A bolsa de gás se rompe e o hidrogênio começa a vazar. 8 minutos antes da catástrofe. O capitão Prus nota que a cauda do dirigível está pesada. Ele ordena que a tripulação alivie a carga de água para equilibrá-lo. Em seguida, Prus ordena outro giro brusco, desta vez para a direita, para alinhar-se com o mastro de amarração. A cauda do dirigível está pesada. O capitão Prus manda 6 tripulantes para o nariz do dirigível para contra-equilibrar a inclinação da cauda. Mas Prus está preocupado demais com o pouso para perceber que a inclinação do dirigível pode ter sido o resultado de vazamento de hidrogênio. Faltam 4 minutos. O Hindenburg para e a tripulação lança as cordas de amarração. Observadores no solo notam um efeito ondulante próximo ao estabilizador. Eles não sabem, mas o que vem é o hidrogênio escapando da máquina condenada. Às 6h25 da tarde, devido à chuva, as cordas estão molhadas. A corrente elétrica passa das partes de metal do dirigível para o solo. O revestimento do dirigível, menos condutor que o metal, ainda está muito carregado devido à combinação da jornada e as condições atmosféricas. Sua voltagem está perigosamente alta. Buscando o caminho mais rápido para o solo, uma fagulha pula do revestimento externo para o metal, inflamando o hidrogênio que vaza. O incêndio se alastra pelo dirigível quando os 200 mil metros cúbicos de hidrogênio nas 16 bolsas de gás pegam fogo. 34 segundos mais tarde, o poderoso Hindenburg está destruído. 36 pessoas estão mortas. Mas Greg Feith ainda tem um quebra-cabeça para solucionar. Como as labaredas no Hindenburg poderiam ter um brilho laranja se o hidrogênio queima em uma labareda invisível? Greg Feith concluiu que o Hindenburg foi destruído depois que uma faísca causada pelas condições do tempo inflamou o vazamento de hidrogênio. Mas ele ainda tem uma dúvida. Ele sabe que o hidrogênio queima com uma chama invisível, mas testemunhas afirmam que o Hindenburg queimou com um brilho laranja. Como o hidrogênio queimou assim? Feith organiza outro experimento. Ele acende um fluxo de hidrogênio. Não há chamas visíveis. Mas assim que ele coloca tecido no hidrogênio, o fogo é visível. As chamas do hidrogênio não são visíveis. Não foi o que viram ao observar o incêndio. O fogo que viram foi do material de revestimento que acabou por inflamar-se. Analisando os documentos, Greg Feith se dá conta de que a tragédia poderia ter sido evitada. Ele descobre que a companhia Zeppelin tem um regulamento rígido com respeito ao procedimento de pouso. Na verdade, durante o treinamento, é recomendado às tripulações não pousar durante tempestades. Ele toma conhecimento de que o presidente da companhia culpou o capitão Prus e Ernest Lehman pelo acidente. Para o Dr. Eckner, foi um erro do piloto. Quando soube das condições de pouso, ficou estarrecido e furioso. Ele sustentou que o pouso jamais devia ter sido tentado naquelas condições. Mas Prus estava pressionado para pousar o mais rápido possível para tentar manter o horário. Ernest Lehman, o diretor de operações da Zeppelin, estava com ele na cabine de comando. Lehman também queria manter o horário.
Em vez de cancelar o pouso e esperar que o tempo melhorasse, eles tentaram pousar sob condições atmosféricas perigosas. Sem dúvida, Lehman influenciou Proust nas decisões relacionadas ao voo, que, prejudicado pelo vento, teria atraso no pouso. O desastre do Hindenburg significou o fim da era de dirigíveis comerciais. A Alemanha deixa no chão seu outro dirigível de passageiros, o Graf Zeppelin, até que possam utilizar o hélio não inflamável como gás de ascensão. Mas com a Europa à beira de uma guerra, os Estados Unidos, único país com suprimento de hélio, se recusa a vender o gás para a Alemanha. E quando a guerra é deflagrada, os nazistas cancelam o programa de dirigíveis. Lições valiosas foram aprendidas com o desastre. O hidrogênio nunca mais foi utilizado para fazer subir dirigíveis de passageiros. Hoje, todos os dirigíveis são carregados com hélio. Imediatamente após o acidente do Hindenburg, a companhia Zeppelin projetou o Thundercar. Essa máquina, localizada no campo de pouso de Frankfurt, mede a atividade elétrica na atmosfera. Foi uma grande descoberta para a coleta de dados preciosos das condições climáticas. Hoje, o conhecimento das condições climáticas é prioridade na segurança da aviação. Quase 70 anos mais tarde, conhecem-se apenas 2 sobreviventes da tragédia. O taifeiro Werner Franz tem 83 anos. Depois do acidente, ele estudou engenharia, mas as lembranças daquele dia permanecem com ele. Levei algum tempo para me acalmar. As impressões permaneceram comigo. Foi um grande sofrimento. Werner Donner voltou para o México com a família. Hoje, com 75 anos, ele mora nos Estados Unidos. Embora tenha perdido pai e irmã, ele acredita que o acidente teve um efeito positivo em si mesmo. Penso em como teria sido a minha vida sem o acidente. Eu era um filhinho de papai e me tornei uma pessoa melhor depois do acidente. O Hindenburg ainda é o maior dirigível já construído. Hoje, os viajantes aéreos podem cruzar o Atlântico em poucas horas, mas o luxo e a classe conhecidos pelos passageiros do Hindenburg provavelmente jamais serão excedidos. Olá pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Obrigada por assistir.